Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade, né, aos estudos, aos conteúdos de geografia. E hoje, né, vamos continuar, né, estudando os Estados Unidos. Vamos estudar o espaço de produção, certo, dos Estados Unidos. O capítulo 13, certo, na página 118. Vamos conhecer, né, a produção do setor primário dos Estados Unidos, certo? Os Estados Unidos são beneficiados por sua vasta extensão territorial, certo? Além da grande quantidade de espaços naturais. Sua riqueza mineral, né, também é uma das maiores do mundo, né, permitindo certa independência produtiva, tanto no campo, certo, quanto na cidade. A grande diversidade, né, climática e vegetativa do país possibilita a formação de diferentes solos, certo, promovendo uma agropecuária eficiente. Assim, é possível, né, perceber que nem mesmo sem considerar a utilização, né, de insumos agrícolas, os Estados Unidos já contam com um grande potencial, certo, para a prática da agropecuária. Bom, a gente fala sobre os cinturões agrícolas, certo? Ou belts. O que são belts? São divisões, certo, da produção agrícola nos Estados Unidos, né, que visam adequar o uso do solo, né, de acordo com suas características. Então, durante o processo colonial, né, estadunidense, o sul ficou marcado pelos principais sistemas agroprodutivos, certo, e agroexportadores. A prática de plantations, certo, que são em grandes escalas, né, favoreceu o surgimento dos cinturões produtivos, os belts, certo, com as produções diversificadas. E os três tipos de cinturões, né, agrícolas dos Estados Unidos são eles: o cinturão do milho, certo, ou Cotton Belt, o cinturão do algodão, o Cotton Belt, e o cinturão do trigo, o Wilt Belt, certo? Esses são os principais produtos agrícolas dos Estados Unidos. Lembrando que o principal produto de destaque aí atualmente é o milho, certo? Com o fim da colonização, os Estados Unidos, né, ampliaram o desenvolvimento de outros espaços produtivos, em cinturões, né, focados em técnicas intensivas e sistemas de irrigação. Atualmente, o sistema de belts, né, se destaca na região central, nas grandes planícies, onde o relevo mais plano, né, facilita o uso de máquinas. Apesar de cada cinturão se especializar em um tipo de cultivo, eles podem envolver uma variedade de produtos. É bastante comum, né, que haja essa rotação de algumas produções, né, ampliando a oferta delas nos mercados internos e externos, certo? A localização, né, dos cinturões não ocorre por acaso, certo? Ela está associada às particularidades históricas de povoamento, às condições físicas locais, como clima, solo e relevo. A existência de uma infraestrutura, né, de armazenamento e de transporte é a proximidade com o mercado consumidor, certo? Além, né, dos fatores naturais e da especialização, né, promovida pelos belts, a modernização que ampliou, né, a utilização de insumos, certo? Como a política dos insumos agrícolas, onde puderam transformar os alimentos, né, e as matérias-primas que produzem. Assim, isso ampliou, certo, ainda mais a competitividade mercadológica. E isso está relacionado principalmente à Revolução Verde, certo? O que foi a Revolução Verde? A Revolução Verde corresponde ao conjunto de técnicas, certo? E tecnologias aplicadas na produção e produtividade. Ela teve início na década de 1950, certo? Nos Estados Unidos, e não alcançou melhores resultados a partir das décadas de 1960 e 1970. Lembrando que a Revolução Verde, né, ela chegou nos Estados Unidos em 1950. Já no Brasil, ela chegou em 1970, ok?
E os efeitos da Revolução Verde, né, no sistema agrário dos Estados Unidos. No início do século XX, a produção agrícola dos Estados Unidos já contava com maquinários, né, e insumos que permitiam uma alta produtividade no campo. Porém, com a Revolução Verde, né, na década de 1950, essa produção, né, despontou como uma das mais proveitosas do planeta. E uma das maiores consequências, né, da Revolução Verde foi o aquecimento, certo, da agroindústria e da biotecnologia, que ampliou o desenvolvimento de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e entre outros. O apoio, né, à produção de transgênicos também estava em alta. Lembrando que esse desenvolvimento tecnológico aumentou, certo? Por sua vez, o abismo entre os produtores, né, que tinha capital para modernizar sua produção, e os que não tinham. O aproveitamento das terras nos Estados Unidos, então, passou a ser bem maior do que os dos outros, como, por exemplo, o Brasil. A política dos subsídios agrícolas. O que é a política dos subsídios agrícolas? Bom, a enorme produtividade, né, dos agropecuaristas dos Estados Unidos não se deve apenas ao aumento, né, e à melhoria das técnicas e tecnologia de produção. O governo contribuiu, certo, com esse processo, introduzindo a política de subsídios agrícolas, que corresponde, certo, ao financiamento direto do governo para alguns produtores rurais, né, com o objetivo de ampliar suas produções ou com a compra de mais de terras, máquinas e outros recursos produtivos, certo? Assim, não apenas a produção aumenta, mas o preço do produto ele é bastante reduzido nos mercados internos e externos, certo? No entanto, essa política, né, de subsídio é um dos maiores pilares, né, de sustentação das grandes campanhas alimentícias, certo? E dos grandes produtores agropecuários dos Estados Unidos. Sem tal sistema, né, segundo seus defensores, os Estados Unidos ficaria totalmente dependente do mercado externo, principalmente dos países emergentes e periféricos, que tem como uma de suas características, né, fundamentais a exportação da matéria-prima, né, do setor primário. Os Estados Unidos, né, e a industrialização. Bom, os Estados Unidos, né, eles foram divididos em colônias, né, de povoamento ao norte, certo? Como a marcha para o oeste, onde se desenvolveu principalmente o mercado interno, com o setor terciário e pequenas manufaturas. Após a independência, né, os Estados Unidos, né, com as ex-colônias do norte, impulsionadas pela liberdade comercial e produtiva, ampliaram a exploração dos recursos hídricos e minerais, desenvolvendo assim pequenos espaços fabris. Lembrando que no Nordeste, né, o Nordeste dos Estados Unidos, passou a concentrar a maior parte da produção industrial, estabelecendo dessa forma o cinturão manufatureiro. As jazidas de minérios, né, nos Montes Apalaches e os grandes lagos de água doce e a concentração demográfica da região foram fatores fundamentais para esse desenvolvimento. Bom, e o cinturão manufatureiro, né, ele passou a ser a região cuja produção industrial, né, atendia a maior parte do país. E até a segunda metade do século XX, iniciou diretamente com o mercado global. E o cinturão manufatureiro era dividido em dois: o cinturão da neve, né, dada a sua posição geográfica na porção sudeste fria dos Estados Unidos, e o cinturão da ferrugem, né, que ele é um conceito relacionado ao recente declínio do poder produtivo do cinturão. E existe também o cinturão do Sol, que é a região dos Estados Unidos, certo? Que compreende o sul e o sudeste do país. Apresenta grande crescimento econômico e demográfico em comparação com o cinturão da ferrugem. Lembrando que a enorme, né, presença de petróleo no sul, além das pesquisas nos setores aeroespacial,
permitiu o desenvolvimento de indústrias de química, né, química fina, e de peças e mecanismos aeroespaciais e outras indústrias de alta tecnologia, certo? Já na costa oeste, passou a existir um enorme financiamento da tecnologia, né, vinculada à informática. A telemática, né, a robótica e a mecatrônica atraiu diversos investimentos no setor de pesquisa, né, e desenvolvimento agregados aos tecnopolos universitários. Entre os centros de produção tecnológica na costa oeste destaca-se o Vale do Silício, que fica na Califórnia. Bom, a partir da década, né, de 1970, os avanços tecnológicos no setor da informática, né, na região do Vale do Silício, passaram a ser tão expressivos que diversas empresas, né, resolveram criar sedes nessa região, aproveitando a mão de obra, né, extremamente qualificada das universidades, né, da californianas e de seu entorno. Com o avanço da internet, né, já a partir da década de 1990, o Vale do Silício passou também a abrir empresas, né, de programas de softwares e de sites, né, extremamente influentes no sistema global, né, como o Yahoo, o Facebook, o Google e entre outros, certo? Então, para se ter uma noção, né, do poder econômico concentrado no Vale do Silício, na Califórnia, que hoje é o estado mais rico do país, né, na frente do Texas e de Nova York, seu PIB, né, ultrapassa um trilhão de dólares, né, o que colocaria entre as 10 maiores economias do planeta se fosse um país, certo? E para finalizar, né, uma curiosidade sobre a internet. Quando, né, e como surgiu a internet? Bom, em 2019 a internet completou 50 anos, né, criada em 7 de abril de 1969, certo? Ela trouxe avanços tecnológicos, né, inacreditáveis. Contudo, sua origem ela é um pouco conhecida, certo? A internet surgiu em um contexto, né, e atua como um sistema de chaveamento de pacotes, ou seja, um sistema que armazenava, né, dados em pequenos pacotes que continuam o endereço do destinário, certo? E outras informações que permitem que a mensagem fosse refeita. Na prática, era uma forma de codificação, certo? Que o governo norte-americano projetou para se defender da União Soviética, certo? Hoje o mundo, né? Ninguém vive sem a tecnologia, ninguém vive sem a internet, certo, gente? Bom, esse foi o conteúdo de hoje, certo? Façam a leitura desse capítulo e em seguida respondam os exercícios. Beijos e até a próxima aula.